Olá, gente. Nosso estudo de hoje começa com um tema muito importante, que é o tema de estudos em escatologia bíblica. A nossa intenção ao estudar sobre esse tema, sobre essa disciplina, é fazer com que a igreja tenha uma edificação melhor, compreenda melhor o ensino das Escrituras a respeito desta disciplina tão importante na vida da igreja de Cristo Jesus. Então, a primeira questão que nós vamos tratar nesta aula de hoje é: o que é escatologia? Algumas pessoas definem escatologia como sendo o estudo do fim do mundo, né? Na verdade, a palavra escatologia ela é formada de dois termos gregos, dois substantivos gregos. O primeiro substantivo que você tem é esse substantivo eschatos, que significa último, mais logos, que significa palavra, estudo. Então, você estuda o termo escatologia, você está estudando dois termos, o substantivo eschatos e o substantivo logos, que são juntados e dão origem à palavra escatologia. Então, podemos dizer que a escatologia ela trata da doutrina da consumação, ou seja, da conclusão de todo o teatro da glória de Deus, como dizia Calvino, que escatologia aponta para isso. O Dr. R.C. Sproul, no seu livro Somos Todos Teólogos, na parte que ele trata de escatologia, ele nos apresenta uma definição bem interessante. Uma palavra bem interessante, na verdade, sobre escatologia. Que ele coloca aqui, né? Ele diz que ele começa os estudos da subdivisão da teologia sistemática, designada como escatologia. Ele vai dizer assim: a palavra vem da palavra grega eschaton, que se refere ao que chamamos de últimas coisas. Um dos aspectos iniciais da escatologia é a vida após a morte e é aquele evento temido que nos leva para lá, a própria morte. Então ele começa a dizer que é a doutrina que trata das últimas coisas, dos últimos eventos, do capítulo final da história. Então é dessa forma que nós devemos encarar a escatologia. O outro ponto importante no nosso estudo é entender as divisões da escatologia. A escatologia ela se divide em escatologia individual. O que significa? Bem, escatologia individual compreende-se aquela escatologia que se ocupa de assuntos como a morte física, a imortalidade, o que nós chamamos também de estado intermediário, né? O chamado estado intermediário, que é o estado entre a morte e a ressurreição geral, que acontece com o corpo e com a alma do indivíduo, entre o momento em que ele morre até a volta de Cristo, né? Então, onde que está esta alma? E escatologia geral, que é geralmente a mais propalada, a mais divulgada, a mais ensinada, ainda que de maneira distorcida, nos meios televisivos e radiofônicos. Escatologia geral diz: aqui é aquela escatologia que é vista como tratamos da volta de Cristo, da ressurreição geral, do juízo final e do estado final de todas as coisas, ou da eternidade. Então, nós vamos estudar essas duas partes, essas duas grandes divisões da escatologia em pequenas aulas. Em segundo lugar, consideremos agora a escatologia, ela está presente em qual testamento? Essa pergunta poderia ser formulada da seguinte forma: a escatologia, ela se encontra apenas no Novo Testamento?
Será que o Antigo Testamento fala alguma coisa sobre a escatologia? Há grupos cristãos que sustentam a ideia de escatologia apenas no Novo Testamento. Mas será que isso procede? Será que a escatologia é apenas algo neotestamentário? É algo que está apenas no Novo Testamento? É algo que só tem ali? As pessoas leem lá, né? Mateus capítulo 25, né? Que fala da volta de Cristo, né? Mateus 24, que fala da grande tribulação. Eles leem lá João capítulo 5, que fala ali da ressurreição da vida e ressurreição da morte. Eles leem lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, que trata do, abre aspas, arrebatamento, fecha aspas. Então eles leem, eles estudam tudo o que é voltado para o Novo Testamento sobre escatologia. E a minha pergunta é, será que a escatologia é somente do Novo Testamento? Então precisamos considerar que escatologia ela também deve ser vista lá no Antigo Testamento. Nós não somos uma igreja que estuda teologia apenas a partir do Antigo e do Novo Testamento. Toda a doutrina da igreja tem que ter sua raiz também no Antigo Testamento. Ainda que de maneira embrionária ela precisa estar lá. A Bíblia ela é uma unidade. Então o Antigo Testamento possui uma doutrina das coisas futuras, sim. Por exemplo, o texto de Miqueias, capítulo 4, verso 1, versando sobre um elemento futuro na escatologia. Pensando sobre um texto que fala de uma escatologia futura, ou seja, apontando para o Novo Testamento, você terá uma nota importante naquele texto de Miqueias, capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte, olha lá o que diz a Escritura. Mas nos últimos dias, olha a expressão últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se levará sobre os outeiros, e para ele fluirão os povos. Então, nos últimos dias, essa expressão últimos dias, ela aponta para um elemento escatológico. E esse elemento escatológico geralmente aponta para a vinda de Cristo. Aqui acontece, ele vê a vinda de Cristo dentro dessa perspectiva bem interessante, mostrando que o monte, ou a casa do Senhor, Jerusalém, seria o monte da aflição dos povos, ou o monte, a casa do Senhor, seria o local onde os povos iriam. Então, vemos aqui a noção escatológica presente, sim, no Antigo Testamento. Há elementos escatológicos também em outras passagens, por exemplo, no Salmo 16, no Salmo 16, versos de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor para nós. O Senhor tem sempre a minha presença, né? Tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não seria abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, a tua destra delícias perpetuamente. O verso 10 é um elemento emblemático da doutrina da ressurreição. Mas esse verso 10, esse texto aponta para o texto, né, o bloco de 8 a 11 aponta para o texto de Atos capítulo 2, versos 25 a 28, onde
o apóstolo Pedro, ele indica que esse texto se refere à ressurreição de Cristo. Então, é um elemento escatológico nessa passagem. No capítulo 17, no verso 15 de Atos, aliás, de Salmos, Salmos 17, verso 15, nos diz: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua presença. A doutrina da ressurreição é aqui muito nítida, muito clara, escatologicamente falando, dentro da perspectiva veterotestamentária. No livro do profeta Oséias, por exemplo, você também encontra elementos escatológicos essenciais, mostrando assim que a escatologia é uma doutrina veterotestamentária. Oséias capítulo 6, verso 13. Desculpem, é Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva. A sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então a sua vinda é certa. Aqui, de fato, o autor sagrado, ele estabelece para nós que ele tem uma perspectiva futura da vinda de Yahvé. Agora, o outro texto do profeta Isaías, volte a sua Bíblia, Isaías, capítulo 25, versos 6 a 8. O Senhor dos Exércitos dará neste monte todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. E aí o verso 8. Tragará a morte para sempre. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará toda a terra do opróbrio do seu povo, porque o Senhor o falou. Escatologicamente, você percebe que o eco desse texto, está lá em Apocalipse capítulo 7, verso 17, Apocalipse 21, verso 4, onde aponta para que Deus, em Cristo, restaurará todas as coisas e que no dia final, na restauração de tudo, não haverá mais lágrimas, mais choro, mais dor, mais nada. Agora, quais são as características da escatologia do Antigo Testamento? Quais são as características dessa escatologia? Primeiro, a primeira característica é a perspectiva profética. Os elementos preditivos muitas vezes possuem duas etapas. Por exemplo, se você voltar para Malaquias, Malaquias, Malaquias capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ourives, como a potassa dos lavadeiros. O profeta vê a primeira e a segunda vinda de Cristo como se fosse uma única vinda. Isso é chamado de perspectiva profética em duas etapas. O elemento preditivo é que Cristo virá, que ele veio na primeira vinda. Mas haverá um dia que ele virá que os homens não suportarão a sua vinda. Na primeira vinda ele virá para anunciar o desígnio do Senhor, Ele vai
ele vai vir anunciar o desígnio do Senhor e tudo mais. Na segunda vinda, ele pergunta quem vai suportar a sua segunda vinda. Então, a perspectiva é esta. Uma outra questão é chamada realização múltipla desta profecia. Por exemplo, no capítulo 4 de Miqueias, versos 1 a 4 diz: Mas nos últimos dias acontecerá que no monte da casa do Senhor estará estabelecido no cume dos montes. E aí diz lá, né? Dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá as nações poderosas e longínquas. Estes se converterão em suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. E uma nação não se levantará com espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Aqui você vê a descrição, ela não se cumpre plenamente na vinda do Senhor, né? Mas ela é reservará algo para o futuro. Aqui a perspectiva escatológica do já e do ainda não. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas essa perspectiva ela está presente na profecia. E por estar presente na profecia, nós precisamos considerar a escatologia como um elemento presente não apenas no Novo, mas também no Antigo Testamento. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, que você possa ter aprendido um pouco sobre escatologia, um pouco sobre a palavra de Deus. E estaremos no nosso próximo encontro lá na nossa igreja, né? Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, aprendendo, estudando na reunião de instrução bíblica sobre escatologia à luz das Escrituras. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre a tua vida. Deseja fazer uma visita a nós? Ficamos ali na Rua Marechal Castelo Branco, 117, na Rua dos Correios, no centro da cidade, no coração da cidade, próximo à prefeitura, próximo à Caixa Econômica. Venha nos conhecer, venha estudar a palavra de Deus conosco. Venha para a igreja que acolhe, que ensina e que ama você.